Você já cometeu algum erro que gostaria de poder desfazer? Corrigir erros do passado é uma das razões pelas quais achamos o conceito de viagem no tempo tão fascinante. Como muitas vezes retratado na ficção científica, com uma máquina do tempo nada mais é permanente. Você sempre pode voltar e mudar. Mas a viagem no tempo é realmente possível em nosso universo ou é apenas ficção científica? A relatividade geral e a mecânica quântica nos dizem que a viagem no tempo pode ser possível, sim. Mas se for mesmo, várias histórias também devem ser possíveis. A viagem no tempo é um dos assuntos mais abordados dentro da ficção científica. No entanto, estudos reais sobre o tema existem há muito tempo e permanecem constantes até os dias de hoje. Uma equipe de cientistas parece ter feito avanços significativos dentro da abordagem. De acordo com a publicação do jornal El País, a equipe da Academia Austríaca de Ciências e da Universidade de Viena encontrou uma maneira de acelerar, desacelerar e até retroceder no tempo. O sistema utiliza conhecimento quântico para que seja viável. Mas afinal, é realmente possível viajar no tempo? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1895, quando H.G. Wells escreveu A Máquina do Tempo, as leis da física defendiam que viajar no tempo era impossível. O romance de Wells foi visionário ao tratar o tempo como uma dimensão 10 anos antes que Minkowski usasse esse conceito na interpretação da teoria da relatividade especial de Einstein. Às vezes, a ficção científica antecipa a verdadeira ciência. Em 1905, Einstein mostrou como na sua teoria da relatividade especial a viagem ao futuro, ao contrário, era possível. O cientista baseou sua teoria em dois postulados. Primeiro, o movimento é relativo, e o segundo, a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, é constante. Então, Einstein demonstrou os teoremas baseados nesses dois postulados. Um teorema argumenta que não podemos construir um foguete que vá mais rápido do que a luz. Se o foguete em que nos encontrarmos estiver viajando a uma velocidade maior do que a da luz, podemos disparar um laser para a ponta do foguete e o feixe jamais o atingiria. De fato, a ponta do foguete se move mais velozmente e partiu antes. Uma vez que nos dessemos conta do fato de que o feixe de laser não alcança, descobriríamos que estamos nos movendo, e isso não é permitido pelo primeiro postulado. Einstein imaginou o seguinte experimento mental. Construamos um relógio em que um raio de luz ricocheteia de um lado a outro entre dois espelhos horizontais. Imaginemos que um astronauta em voo ao lado da Terra a uma velocidade próxima da luz, movendo-se da esquerda para a direita e segurando um relógio desse tipo. Enquanto se move, nós na Terra veríamos que os raios luminosos do relógio do astronauta se movem ao longo de percursos diagonais entre os dois espelhos. Veremos que o relógio bate mais lentamente do que o nosso na Terra, porque esses percursos diagonais seriam mais longos com relação aos que a luz percorre no nosso relógio. Ao mesmo tempo, notaríamos que o astronauta envelhece mais lentamente do que nós. Caso contrário, o seu envelhecimento não concordaria com o seu relógio e o astronauta poderia se dar conta de estar em um estado de movimento, o que não é permitido pelo primeiro postulado. Eis como Einstein mostrou que os relógios em movimento batem lentamente. Acreditamos na teoria de Einstein porque muitos dos teoremas que ele demonstrou a partir dos seus postulados foram postos à prova e demonstraram ser verdadeiros. Um deles é a famosa equação energia igual a massa ao quadrado da velocidade da luz, que foi demonstrada pela bomba atômica.
Einstein nos pintou um mundo estranho em que os relógios em movimento, um em relação ao outro, não concordam, mas parece justamente que esse é o mundo em que vivemos, porque todos os testes experimentais da teoria de Einstein deram os resultados previstos. Relógios atômicos enviados em aviões que voam de leste para oeste ao redor da Terra, de modo que a velocidade da aeronave se some à da rotação terrestre, estão atrasados em 59 bilionésimos de segundo, tal como se esperava a partir das previsões de Einstein. Durante décadas, os físicos tentaram usar a relatividade geral para descobrir se a viagem no tempo é possível. Acontece que você pode escrever equações que descrevem a viagem no tempo e são totalmente compatíveis e consistentes com a relatividade. Mas a física não é matemática, e as equações não têm sentido se não corresponderem a nada na realidade. Há duas questões principais que nos fazem pensar que essas equações podem ser irreais. A primeira questão é prática. Construir uma máquina do tempo parece exigir matéria exótica, que é matéria com energia negativa. Toda matéria que vemos em nossas vidas diárias tem energia positiva. Matéria com energia negativa não é algo que você pode encontrar por aí. Da mecânica quântica, sabemos que tal matéria pode teoricamente ser criada, mas em quantidades muito pequenas e por tempos muito curtos. No entanto, não há provas de que seja impossível criar matéria exótica em quantidades suficientes. Além disso, podem ser descobertas outras equações que permitem viajar no tempo sem exigir matéria exótica. Portanto, esse problema pode ser apenas uma limitação de nossa tecnologia atual ou compreensão da mecânica quântica. A outra questão principal é menos prática, mas mais significativa. É a observação de que a viagem no tempo parece contradizer a lógica, na forma de paradoxos de viagem no tempo. Existem vários tipos de tais paradoxos, mas os mais problemáticos são os paradoxos de consistência. Um tema popular na ficção científica, paradoxos de consistência acontecem sempre que há um determinado evento que leva a mudar o passado, mas a própria mudança impede que esse evento aconteça em primeiro lugar. Por exemplo, considere um cenário em que eu entro na minha máquina do tempo, uso-a para voltar 5 minutos no tempo e destruo a máquina assim que chegar ao passado. Agora que destruí a máquina do tempo, seria impossível para mim usá-la 5 minutos depois. Mas se não posso usar a máquina do tempo, não posso voltar no tempo e destruí-la. Portanto, ela não está destruída. Então, posso voltar no tempo e destruí-la. Em outras palavras, a máquina do tempo é destruída se e somente se não for destruída. Como ela não pode ser destruída e não destruída simultaneamente, esse cenário é inconsistente e paradoxal. Há um equívoco comum na ficção científica de que paradoxos podem ser criados. Viajantes do tempo geralmente são avisados para não fazer mudanças significativas no passado e evitar encontrar os seus erros passados por esse motivo exato. Exemplos disso podem ser encontrados em muitos filmes de viagem no tempo, como a trilogia De Volta para o Futuro. Mas na física, o paradoxo não é um evento que pode realmente acontecer. É um conceito puramente teórico que aponta para uma inconsistência na própria teoria. Em outras palavras, paradoxos de consistência não implicam apenas que a viagem no tempo é um impedimento perigoso. Eles implicam que simplesmente não pode ser possível. Essa foi uma das motivações para o físico teórico Stephen Hawking formular sua conjectura de proteção cronológica, que afirma que a viagem no tempo deveria ser impossível. No entanto, essa conjectura até agora permanece não comprovada. Além disso, o universo seria um lugar muito mais interessante se, em vez de eliminar as viagens no tempo devido aos paradoxos, pudéssemos eliminar os próprios paradoxos. Uma tentativa de resolver os paradoxos da viagem no tempo é a conjectura de autoconsistência do físico teórico Igor Dmitrievich Novikov, que afirma essencialmente que você pode viajar para o passado, mas não pode mudá-lo. De acordo com Novikov, se eu tentasse destruir minha máquina do tempo 5 minutos atrás, descobriria que é impossível fazê-lo. As leis da física de alguma forma conspirariam para preservar a consistência. Mas qual é o sentido de voltar no tempo se você não pode mudar o passado? Ronald Mallet tem agora 77 anos e é professor emérito de física na Universidade de Connecticut. No The Guardian, ele dá uma biografia amorosa e detalhada de seu pai, Bud Mallet, um trabalhador veterano da Segunda Guerra Mundial com interesse em eletrônica que morreu repentinamente de um ataque cardíaco.
Mallet confessa que os tempos eram difíceis para um afro-americano órfão de 10 anos e ele lidou com o estresse lendo livros. Um de seus favoritos era A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Um livro que o inspirou a construir um modelo de máquina do tempo com peças de bicicleta e rádio, como a ilustração da capa. O livro também inspirou Mallet a ler sobre Albert Einstein. Depois de servir nas Forças Armadas, ele se matriculou na Penn State e se tornou um dos primeiros afro-americanos a receber um PhD em física. Se fosse um roteiro de filme, Mallet teria ensinado física durante o dia e trabalhado em uma máquina do tempo em sua garagem à noite. Foi quase isso que aconteceu. Os cientistas sabem muito bem que o tempo é apenas uma espécie de espaço e podemos avançar e retroceder no tempo, assim como no espaço. Mallet era definitivamente uma pessoa científica, exatamente o tipo que H.G. Wells escreveu no parágrafo inicial de A Máquina do Tempo. Mas o astrofísico também era um realista que sabia que as viagens no tempo não eram comprovadas, eram controversas e contrárias a certas leis, e que o interesse sério por elas poderia prejudicar seu avanço na carreira. Então ele fez sua pesquisa depois do expediente e em segredo. Isso mudou em meados dos anos 90, quando ele teve seu próprio encontro próximo com um problema cardíaco e precisou de cirurgia de angioplastia e uma longa recuperação sem trabalho. Isso lhe deu tempo para viajar de volta ao seu interesse ao longo da vida, e especialmente aos estudos científicos que ele não teve tempo de ler antes. Foi quando Mallet encontrou a peça que estava procurando. Acontece que os buracos negros em rotação podem criar um campo gravitacional que pode levar à criação de loops de tempo que podem permitir que você volte ao passado. Sendo um fã de Einstein, Mallet estava familiarizado com buracos negros girando ou rotacionando, 2 dos 4 tipos de buracos negros que resolvem as equações de campo de Einstein relacionadas à geometria do espaço-tempo para a distribuição de matéria. Dentro dele são os buracos negros rotativos, o Kerr e buracos negros de Kerr-Newman. Esses buracos negros giratórios têm 2 horizontes de eventos em vez de um que suga radiação eletromagnética. No espaço entre os horizontes de eventos internos e externos, ocorre arrasto do espaço-tempo, um processo conhecido como arrasto de quadro. Digamos que você tem uma xícara de café à sua frente agora. Comece mexendo o café com a colher, começou a girar, certo? É isso que um buraco negro em rotação faz. Mas, na teoria de Einstein, o espaço e o tempo se relacionam, por isso é chamado de espaço-tempo. Então, conforme o buraco negro está girando, na verdade vai causar uma torção no tempo. Isso parece simples demais para ser verdade, e os buracos negros rotativos são bastante raros no universo. A luz pode criar gravidade, e se a gravidade pode afetar o tempo, então a própria luz pode afetar o tempo. Isso faz sentido, e não apenas para esse escritor, mas também para os cientistas. Eles têm apenas um problema com uma máquina do tempo a laser em forma de anel: a quantidade de energia necessária para dobrar o tempo, o que afetaria o tamanho da máquina. Quando questionado sobre quanta energia seria necessária, Mallet disse: "Você está falando sobre tipos de energia galáctica para fazer isso. Isso é obviamente maior do que um show de laser do Pink Floyd. No entanto, ainda é possível." Mallet diz que está no estágio da viagem no tempo do anel laser, como os irmãos Wright estavam em seu laboratório. Eles sabiam que sua ciência era sólida e seu avião iria decolar, mas não tinha ideia de como usar essa mesma ciência para colocar uma nave na Lua. Mallet conhece a ciência dos lasers em formato de anel, um feixe de luz intenso e contínuo que pode afetar o tempo. Ele simplesmente não sabe quanta luz precisará para fazer um loop de tempo de trabalho. Ronald Mallet também sabe mais uma coisa que os viajantes do tempo do TikTok não sabem. O loop de tempo de laser em forma de anel só permitirá viajar de volta no tempo até o ponto em que o loop de tempo foi criado. Mallet agora espera lançar as bases para uma máquina que permitirá que as pessoas do nosso futuro voltem para nos visitar, possivelmente retornando com curas para doenças ou aquela mensagem de viagem no tempo do TikTok alertando para desastres. Poderia funcionar. Mas e você? O que acha? Pensa que viajar no tempo é possível? O que você faria se tivesse essa capacidade?